Imagine-se por um instante em uma noite tranquila, há milhares e milhares de anos, muito antes de cidades surgirem, muito antes de livros existirem, muito antes até mesmo de alguém sonhar em escrever uma carta. Antes de começarmos essa incrível viagem pelo nascimento da escrita, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma história fascinante sobre descobertas e invenções que mudaram o mundo. Vamos juntos explorar o passado e descobrir como símbolos simples se transformaram em palavras que atravessaram os séculos. O vento sopra suavemente sobre uma planície ampla, iluminada apenas pelo brilho prateado da lua cheia. As estrelas cintilam no céu profundo, como se fossem olhos atentos que testemunhavam segredos que o mundo ainda não conhecia. As fogueiras de pequenos grupos humanos queimam ao longe e, ao redor delas, homens e mulheres se reúnem, contando histórias apenas com a voz, apenas com a memória. Palavras flutuam no ar como música, mas elas ainda não se fixam em lugar algum. Aquele era o tempo do silêncio das pedras e do som vivo das vozes. O fogo crepita, as chamas dançam, lançando sombras móveis sobre as paredes de cavernas e sobre os rostos atentos de crianças que escutam encantadas. O narrador daquela noite, talvez um ancião de barba longa e olhar profundo, gesticula com as mãos, imitando a caça de um animal, o voo de um pássaro ou o curso das águas. Não há registro escrito do que ele conta, apenas a memória coletiva que mantém viva a tradição. Cada frase dita, cada gesto repetido é uma semente lançada na mente dos ouvintes, mas uma semente frágil que pode se perder se não for lembrada e repetida. É como areia escorrendo por entre os dedos, efêmera, leve e transitória. O ambiente é acolhedor. O ar noturno tem um perfume de madeira queimada misturado ao cheiro da terra úmida depois da chuva. Ao fundo, talvez se ouça o coachar distante dos sapos ou o uivo solitário de um lobo que ecoa nas colinas. Tudo parece parte de um grande ritual que conecta os homens ao tempo e ao mistério da existência. A história contada naquela noite é sobre a caça, ou sobre o nascimento de uma criança, ou talvez sobre um espírito protetor que vive nas estrelas. Mas ao terminar, ela se dissolve no silêncio. Amanhã será contada de novo, parecida, mas não igual. Algo se perde, algo se transforma. É nesse ponto que surge a pergunta silenciosa: será que não haveria uma forma de prender essas histórias, de fixá-las de modo que nunca se perdessem? Os olhos curiosos de uma criança talvez se detivessem nas marcas deixadas na parede da caverna, linhas simples feitas de carvão queimado ou pigmento extraído das plantas. Aqueles símbolos rudimentares não eram ainda palavras, mas eram sinais, lembranças visuais de algo que já havia sido vivido. Um bisão desenhado em traços largos poderia significar a caça de um grande animal. Uma espiral poderia significar o movimento do sol ou da vida. Aos poucos, algo se insinuava. Talvez as pedras e a argila pudessem guardar aquilo que a voz sozinha não conseguia. O tempo passa devagar. O sol nasce, dourando as colinas, e a comunidade desperta para um novo dia. Homens saem para caçar, mulheres recolhem frutos, crianças correm pelo campo, mas em algum canto silencioso, um olhar permanece fixo nas marcas da pedra. Aquele gesto simples de riscar e deixar um traço na superfície fria guardava um poder ainda desconhecido. Era o primeiro sussurro da escrita. Ainda sem palavras, ainda sem gramática, mas já carregando em si o desejo humano de eternizar o invisível.
Assim começa a nossa jornada. A história do nascimento da escrita não é apenas sobre símbolos e letras. É sobre o coração humano querendo permanecer. É sobre o silêncio transformado em memória. E enquanto o vento sopra suavemente pelas árvores, a noite nos conduz para um caminho de descobertas que atravessará séculos, até que as palavras finalmente aprendam a viver para sempre. E assim, enquanto as fogueiras ardiam e os desenhos ganhavam forma nas pedras, outras sementes invisíveis se preparavam para brotar, aguardando um instante em que o barro, a argila e as mãos humanas dariam à memória um novo corpo. Com o passar das eras, o mundo foi se transformando lentamente. As tribos se uniam, vilarejos surgiam, rios tornavam-se caminhos de vida, e as mãos humanas aprendiam a moldar o barro com a mesma paciência que moldavam suas próprias histórias. Imagine um amanhecer dourado, às margens de um grande rio, talvez o Tigre, talvez o Eufrates. O sol se ergue devagar, refletindo na superfície calma da água, e o ar, ainda fresco da manhã, traz consigo o perfume da argila úmida e da vegetação que cresce às margens. Homens e mulheres caminham descalços, recolhendo pedaços de barro que secaram sob o calor dos dias anteriores. O som dos pássaros preenche o ar, e o murmúrio suave da correnteza dá a sensação de que o tempo passa sem pressa, como se acompanhasse a respiração de um mundo ainda jovem. Nesse cenário simples e ao mesmo tempo grandioso, as mãos começam a modelar. O barro úmido escorrega entre os dedos, moldado em pequenas tábuas achatadas. O movimento é repetitivo, quase ritualístico. Pressiona-se, alisa-se, dá-se forma. Essas tábuas não são apenas objetos, são espaços de memória, superfícies prontas para receber marcas que ultrapassariam a fragilidade da voz humana. O sol esquenta lentamente e logo os primeiros símbolos começam a ser riscados na argila fresca. Triângulos, linhas, curvas, sinais que não formam palavras ainda, mas que já carregam sentido. Talvez um símbolo represente um saco de grãos, outro, um animal, outro, a quantidade de algo precioso que precisa ser contado. Tudo é feito em silêncio, exceto pelo som do vento e pelo bater distante de ferramentas de pedra. Uma mulher desenha com cuidado, usando um pequeno pedaço de madeira pontiagudo. O gesto é paciente, cadenciado, como se fosse um bordado na superfície do tempo. Cada traço deixa um registro, e cada registro guarda uma vida. O que antes se perdia na memória de uma única noite, agora pode atravessar dias, estações, até mesmo gerações. Basta que a argila seja deixada ao sol para secar ou endurecida pelo calor do fogo. Assim, aquilo que antes era apenas um instante narrado sob a lua, torna-se algo que a própria terra carrega. As crianças observam com curiosidade. Uma delas passa os dedos sobre os símbolos ainda úmidos, sentindo o relevo fresco, como se tocasses em um segredo. A mãe sorri, segura a mão da criança e mostra como se faz um traço, como se grava um sinal. O aprendizado não é apenas técnico, é como um canto, um gesto repetido que liga gerações. O barro se torna livro, ainda sem páginas, ainda sem letras, mas com o mesmo propósito que um dia moveria bibliotecas inteiras: guardar, transmitir, eternizar. Ao longe, o cheiro da lenha queimada chega junto com a brisa. Alguns homens já preparam o forno rudimentar, cavado na terra e aquecido com pedras e gravetos. Nele,
Aquelas pequenas tábuas de argila receberão o fogo que lhes dará a eternidade. O crepitar do calor se mistura ao som das vozes que conversam sobre colheitas e sobre deuses invisíveis. O mundo começa a registrar não apenas números ou objetos, mas também preces, rituais e histórias sagradas. O barro se torna testemunha, e as marcas gravadas nele são como vozes petrificadas que jamais deixarão de falar. Essa cena tranquila, repetida inúmeras vezes em diferentes povoados, foi a semente que germinou o primeiro alfabeto. Não nasceu pronto, nasceu devagar, como nasce uma planta, que primeiro mostra um pequeno broto, depois folhas, depois flores, até finalmente se tornar árvore. O que antes era desenho de um peixe, com o tempo se transformaria em um sinal. Esse sinal, mais tarde, em um som, e no fim, aquele som ganharia o poder de se juntar a outros, formando palavras inteiras. Mas aqui, nesse momento, nesse amanhecer sobre o rio, tudo ainda era simples e calmo, como o primeiro murmúrio de uma canção que em breve aprenderia a ser música. E assim, com as tábuas de argila descansando sob o calor do sol e o fogo guardando suas marcas para o futuro, o mundo dava um passo invisível e silencioso em direção ao que chamamos de escrita. Ainda tímida, ainda rudimentar, mas já eterna. E enquanto a brisa da tarde tocava os campos e levava o cheiro doce do barro queimado, novas ideias ainda adormecidas começavam a despertar no coração humano. O tempo avança suave, como o curso de um rio que nunca para de correr. O que antes eram apenas desenhos simples, gravados em argila fresca, começa a ganhar uma nova dimensão. A cada geração, os sinais se tornam mais claros, mais organizados, mais carregados de sentido. O que era apenas uma figura de um animal para lembrar a caça ou o desenho de um grão para registrar colheitas, lentamente se transforma em algo mais profundo. Imagine a cena. Uma tábua de argila ainda úmida repousa sobre uma mesa rústica de madeira. Ao redor, homens e mulheres observam atentamente, enquanto alguém risca símbolos com um pequeno estilete feito de urso. Cada traço parece nascer de um silêncio sagrado, como se a própria terra ensinasse em segredo uma nova forma de falar. O sol ilumina o ambiente, atravessando pequenas aberturas no teto de palha. O ar é denso de poeira fina e cheira a barro fresco, misturado ao aroma discreto de ervas queimando em um canto da cabana. Os sons são simples. O farfalhar do vento nas palmeiras, o bater suave das águas contra a margem do rio e o som repetitivo, quase musical, da ponta de madeira riscando a argila. O gesto é lento, paciente, repetitivo, como quem aprende a tocar um instrumento, como quem aprende a bordar. Cada marca precisa ser precisa. Cada traço carrega um peso que vai além de sua forma, carrega um significado. E nesse ponto surge a magia. Aqueles símbolos já não são apenas desenhos de coisas que existem. Agora, eles representam sons. Cada sinal é uma voz petrificada. Uma figura que antes representava um boi passa a significar o som que inicia a palavra boi. Um triângulo, que antes era a ideia de uma montanha, torna-se um som que pode se juntar a outros sons. Pela primeira vez, o ser humano descobre que pode aprisionar não apenas imagens, mas também o próprio ritmo da fala. E assim, os símbolos começam a se unir
como pedras cuidadosamente colocadas lado a lado, formando a ponte que ligaria séculos e civilizações. A sensação é de descoberta e reverência, como se ao gravar um sinal na argila, alguém pudesse ouvir dentro de si a própria palavra ecoando. As crianças, sentadas próximas, observam com olhos brilhantes. Algumas tentam imitar os símbolos, desenhando linhas tortas, enquanto outras repetem em voz baixa os sons que seus pais murmuram. É uma sinfonia de gestos e vozes, uma coreografia lenta e ritualística, como se a comunidade inteira estivesse aprendendo a cantar em um novo idioma que não dependia apenas da boca, mas também das mãos. Do lado de fora, o dia corre tranquilo. O sol avança sobre os campos, iluminando plantações verdes, e os animais descansam à sombra das árvores. Mas dentro da cabana, o tempo parece suspenso. Cada sinal gravado é um passo em direção à eternidade. Cada som guardado é uma vitória sobre o esquecimento. É como se os homens tivessem descoberto um modo de conversar com o futuro, de enviar mensagens para pessoas que ainda nem haviam nascido. E assim, o que era apenas memória oral, sujeita ao esquecimento, começa a se tornar registro permanente. Os símbolos se tornam sons, os sons se tornam palavras, as palavras se tornam frases, e as frases um dia se tornarão histórias inteiras gravadas em pedra, em argila, em papiro, em pergaminho. O ciclo se abre diante deles, mas por enquanto tudo é simples, devagar, quase infantil. E, no entanto, há algo grandioso nesse gesto pequeno, o nascimento da escrita como linguagem viva. E enquanto o sol se punha lentamente, tingindo o céu de tons dourados e rosados, as tábuas de argila descansavam ao lado das fogueiras. O mundo parecia adormecer. Mas nas marcas ainda frescas, as palavras já começavam a despertar. Os dias correm devagar, como ondas mansas que se repetem no rio. E pouco a pouco, a escrita que nasceu dos símbolos e dos sons começa a encontrar novas utilidades. Já não serve apenas para marcar lembranças ou para guardar memórias de caçadas e oferendas. Agora, ela passa a se unir ao ritmo da vida prática, ao movimento constante das trocas e do comércio que florescem entre os povos. Imagine o cenário: um mercado simples, às margens de uma grande cidade nascente. O sol brilha alto, refletindo no pó dourado das ruas de terra batida. O ar está cheio de cheiros misturados. O perfume doce de tâmaras recém-colhidas, o aroma terroso dos grãos armazenados em cestos de palha, o cheiro salgado do peixe fresco trazido do rio. O som é suave, apesar do movimento. Passos lentos, vozes baixas, o murmúrio constante das pessoas trocando produtos. Entre esse ambiente vibrante, um homem segura uma pequena tábua de argila. Com cuidado, ele registra nela o número de sacos de cevada que entregou a um vizinho. Seus dedos estão marcados de barro e sua expressão é concentrada. Ele grava traços e sinais que representam quantidades, mercadorias, nomes. Ao lado, um escriba mais experiente faz o mesmo, anotando registros para o templo ou para a administração da cidade. O gesto é metódico, quase sagrado. Cada sinal riscado na argila é mais que uma marca. É um contrato silencioso. Uma voz gravada que poderá ser lembrada mesmo depois que as palavras faladas se perderem no vento. O ambiente do mercado é acolhedor e vibrante ao mesmo tempo. Crianças correm entre as barracas, homens descarregam cestos pesados de frutas, mulheres observam curiosas os tecidos coloridos trazidos de longe. Mas em meio a tudo isso, o ato de escrever é uma ilha de calma. O escriba se senta em um banco de madeira,
mergulha sua pequena estaca de cana ou osso na argila macia e vai formando colunas de símbolos. O sol aquece suas costas e o vento traz o farfalhar das palmeiras que cercam a cidade. Parece apenas um gesto cotidiano, mas ele carrega consigo o poder de transformar o invisível em algo palpável. E nesse instante, a escrita passa a ser reconhecida como ferramenta de poder. Quem sabe escrever, guarda em suas mãos uma chave especial. Pode contar sem esquecer, pode registrar sem se confundir, pode preservar sem medo de que a memória falhe. É como se a própria argila se tornasse uma extensão da mente. Um lugar seguro, onde os pensamentos podem repousar sem jamais se perderem. Os olhos dos comerciantes brilham ao perceber isso. Um acordo que antes dependia apenas da confiança da palavra falada, agora pode ser gravado e consultado a qualquer momento. O tempo começa a ganhar registros, o comércio ganha garantias e a sociedade ganha uma nova forma de ordem. O sol vai descendo lentamente. As sombras das barracas se alongam sobre a terra quente e o mercado começa a se acalmar. As vozes tornam-se mais baixas, os animais recolhem-se aos currais e apenas o som distante do rio continua a cantar. O escriba guarda as tábuas ainda úmidas num cesto, onde secarão sob o calor do dia seguinte. Amanhã, outras trocas serão registradas, outros números serão contados, e a escrita se expandirá cada vez mais, tornando-se parte essencial da vida coletiva. Aos poucos, a escrita deixa de ser apenas uma lembrança gravada. Torna-se lei, torna-se registro, torna-se guia. E enquanto o crepúsculo cobre a cidade com tons avermelhados e roxos, o mundo se prepara para dar mais um passo, silencioso e sereno, rumo à eternidade das palavras. Assim, enquanto o comércio se firmava e as tábuas secavam sob o sol, a escrita encontrava novas moradas, nos templos, nos rituais, nos cantos sagrados, porque aquilo que começou como traço em pedra logo se tornaria oração e mistério, guardado nos corredores do sagrado. À medida que os dias passavam e o comércio se consolidava, a escrita foi ganhando um novo e profundo sentido. Não mais apenas números e trocas, não mais apenas registros de colheitas ou de sacos de cevada. Agora, ela atravessava as portas dos templos, penetrava os corredores de pedra e tocava o invisível. A escrita começava a ser usada não apenas para contar, mas para orar. Não apenas para registrar mercadorias, mas para registrar o divino. Imagine, então, o interior de um grande templo, feito de pedras maciças, com tochas acesas lançando uma luz dourada que dança nas paredes. O ar está impregnado do perfume intenso de resinas queimadas e ervas aromáticas. O ambiente é silencioso, exceto pelo canto distante de sacerdotes que entoam hinos graves e compassados. No centro do espaço sagrado, um escriba se ajoelha diante de uma tábua de argila cuidadosamente preparada. Suas mãos se movem com reverência, como se cada traço fosse uma oração silenciosa, uma ponte entre os homens e os deuses. Os símbolos não são apenas sons, não são apenas palavras. Eles são invocações, são segredos. Cada marca representa não só aquilo que se diz, mas aquilo que se deseja manter vivo diante da eternidade. Quando ele grava o nome de um Deus, o som dessa palavra parece ressoar no próprio coração do templo, ecoando entre colunas e sombras. O ambiente é envolvente, quase hipnótico. A luz das tochas cria sombras que se alongam, transformando as paredes em cenários vivos. O cheiro das resinas é denso, adocicado, e parece penetrar nos sentidos, tornando o tempo mais lento. O escriba pausa,
respira fundo e continua o movimento paciente do estilete sobre a argila. Cada traço é feito com calma, cada símbolo com precisão. É como se não fosse apenas a mão dele que escrevia, mas algo maior, invisível, guiando cada gesto. Ao lado, sacerdotes murmuram cânticos que falam de criação, de colheitas, de bênçãos e de proteção. As pessoas comuns que passam pela entrada do templo olham com respeito. Sabem que ali dentro não se escreve apenas para lembrar. Ali dentro se escreve para invocar, para fixar no barro aquilo que não pode ser esquecido. Uma prece gravada em argila não é apenas uma palavra dita ao vento. É uma palavra que permanece, que pode ser lida de novo, repetida de novo, honrada de novo. É como se o próprio barro se tornasse guardião da fé. Como se as tábuas fossem altares em miniatura, onde o sagrado repousa para sempre. Do lado de fora, a lua já sobe no céu. O vento sopra pelas ruas da cidade, trazendo o som distante de flautas e tambores que celebram uma festa comunitária. Mas dentro do templo, o silêncio continua profundo. Apenas o estalar do fogo das tochas e o leve riscar do estilete quebram a quietude. O escriba termina sua oração, coloca a tábua sobre uma prateleira de pedra, ao lado de muitas outras, formando uma pequena biblioteca sagrada. Ali, cada palavra gravada é um fragmento da alma de um povo, um pedaço da sua relação com o Eterno. E assim, a escrita ganha uma nova morada. Não é mais apenas comércio, não é mais apenas memória. Agora ela é ponte entre o homem e o divino. É uma chama que não se apaga, mesmo quando o vento sopra forte do lado de fora. E enquanto as estrelas preenchem o céu noturno com a sua luz tranquila, aquelas tábuas silenciosas permanecem firmes, guardando para sempre as preces, os rituais e os mistérios de uma civilização. Assim, a escrita foi se tornando cada vez mais profunda, cada vez mais essencial, atravessando o mundo prático e o mundo espiritual. Mas o ser humano ainda não havia terminado sua jornada, pois em breve os símbolos deixariam o barro e se espalhariam em novos materiais, alcançando formas cada vez mais leves, rápidas e universais. Com o tempo, as palavras gravadas deixaram de estar apenas nos templos e nas mãos dos sacerdotes. Elas passaram a caminhar lado a lado com reis e governantes, gravadas em pedra, erguidas em praças, proclamadas diante de todo o povo. A escrita, que antes era segredo e oração, agora se tornava lei e poder. Imagine o cenário. Uma cidade antiga, cercada por muralhas, com ruas largas e movimentadas. O sol do meio-dia brilha forte, refletindo nos blocos de pedra que pavimentam parte do caminho. As pessoas se juntam em uma grande praça onde um monumento acabou de ser erguido. É uma estelma de pedra escura, alta, polida, e sobre sua superfície foram gravados sinais profundos, com precisão impressionante. O ar está quente, carregado com o cheiro da poeira e do suor do trabalho de pedreiros e artesãos. O som é de martelos batendo, de vozes se misturando e do murmúrio crescente de uma multidão curiosa. As crianças correm entre as pernas dos adultos, enquanto homens e mulheres levantam os olhos para contemplar as palavras que, gravadas na pedra, parecem mais imponentes do que qualquer discurso falado. Aquilo que o rei ordenou, que os sacerdotes escreveram, agora é eterno. Não se perde no vento, não se distorce com o tempo. A pedra guarda fielmente cada decisão, cada decreto, cada ordem que molda a vida do povo. Um escriba, suado pelo calor, observa com orgulho o seu trabalho. Ele sabe que aquelas marcas não são apenas símbolos, são o próprio poder do rei transformado em algo
indestrutível. São as palavras do soberano convertidas em eternidade. Quando alguém lê ou ouve a leitura daqueles traços, é como se o próprio governante estivesse presente, falando diretamente com cada um. A escrita, então, deixa de ser apenas memória ou oração. Ela se torna instrumento de governo, um fio invisível que liga o palácio ao povo e que garante que a voz do rei ecoe para sempre. O ambiente da praça é vibrante, mas também solene. Os raios do sol iluminam a pedra recém-erguida e sua superfície reflete uma luz dourada, quase mística. O vento sopra, levantando poeira leve que dança ao redor das pessoas reunidas. Algumas cochicham entre si, tentando entender o que está escrito. Outras apenas se ajoelham em reverência, como se aquelas marcas fossem mais do que letras, fossem destino. No fundo, sacerdotes murmuram bênçãos e soldados vigiam atentos, garantindo que o silêncio respeitoso seja mantido. E assim, a escrita ganha uma nova força. Ela se torna autoridade. O que é gravado não pode ser questionado. O que é registrado não pode ser esquecido. Os reis descobrem que, com ela, podem governar não apenas os presentes, mas também os ausentes e até os que ainda virão, porque quando o tempo passar e novas gerações nascerem, as palavras ainda estarão lá, fixas na pedra, testemunhando a grandeza de impérios e a ordem dos soberanos. O sol começa a descer lentamente. O céu se tinge de laranja, depois de rosa, depois de roxo. A praça se esvazia aos poucos, mas a estela de pedra permanece firme, silenciosa, imutável, enquanto o povo volta para suas casas, carregando o peso e o orgulho de terem presenciado aquele momento. A cidade adormece sob a proteção daquilo que agora está eternamente gravado. Assim, a escrita se firmava não apenas como memória, oração ou comércio, ela se tornava poder, lei, permanência. E enquanto o vento soprava sobre muralhas e templos, o mundo se preparava para novas transformações, porque a escrita não ficaria apenas em pedras pesadas ou tábuas de argila. Ela aprenderia a ser leve, flexível, a viajar pelo mundo em folhas que se movem com o vento. Depois de milênios gravando símbolos em pedras pesadas e tábuas de argila, algo começou a mudar lentamente. Imagine um escriba em uma oficina antiga, sentado sobre um banco simples, enquanto o sol atravessa a janela, iluminando finos grãos de poeira que flutuam no ar. Ele segura nas mãos não mais uma pedra, rígida e fria, nem uma tábua de argila que precisava endurecer ao sol, mas algo leve, flexível e novo, o papiro. O aroma do material fresco mistura-se ao perfume de resinas e tintas, e uma brisa suave entra pela porta, acariciando folhas delicadas que agora podem ser transportadas, dobradas ou enroladas. Cada movimento é mais fluido, cada traço mais ágil, e a escrita deixa de ser uma tarefa pesada e ritualística para se tornar uma ferramenta viva de comunicação. O papiro surgiu no Egito Antigo, feito a partir do caule de plantas que cresciam às margens do Nilo. A fabricação era delicada. Finas tiras entrelaçadas, pressionadas e secas ao sol, transformando o caule fibroso em uma superfície uniforme e maleável. Imagine a cena, mãos habilidosas colocando cada tirinha no lugar, pressionando com pedras leves e observando o sol refletir nos fios entrelaçados.
Esse processo artesanal dava ao papiro não apenas resistência, mas também uma textura que parecia quase mágica ao toque. Agora, um escriba podia registrar listas de impostos, decretos do faraó, poemas e histórias com muito mais rapidez e enviar essas mensagens a diferentes partes do império. A escrita deixava de estar confinada a locais específicos, abrindo espaço para a circulação de conhecimento e ideias. Enquanto isso, em regiões vizinhas, outra inovação despontava: o pergaminho. Feito a partir de peles de animais finamente tratadas, surgia como alternativa ao papiro. Mais resistente, maleável e durável, ele se tornou o suporte preferido para textos importantes, registros sagrados e documentos que precisavam sobreviver ao tempo. Imagine um escriba cuidadosamente raspando a superfície do pergaminho, molhando a pena e desenhando símbolos com paciência e precisão. Cada gesto repetitivo, cada traço desenhado, cria um ritmo hipnótico, quase meditativo, que conecta o ouvinte à calma e à concentração da época. Essa transição de pedra e argila para materiais leves mudou profundamente a forma como as pessoas lidavam com a escrita. Agora, livros inteiros poderiam ser reunidos, enrolados ou encadernados, abrindo caminho para bibliotecas, escolas e templos cheios de manuscritos. As ideias começaram a circular mais rápido, ultrapassando fronteiras, aproximando culturas e preservando memórias, de forma que tábuas de argila jamais poderiam fazer. E assim, a escrita, que antes era rígida e estática, começou a se tornar dinâmica, viva e portátil, conectando diferentes povos e épocas. À medida que o sol se punha e a luz dourada atravessava as janelas da oficina, o escriba guardava suas folhas de papiro cuidadosamente enroladas, imaginando que essas palavras, leves e flexíveis, poderiam viajar por cidades, desertos e rios, carregando conhecimento, histórias e sonhos de uma geração para outra. E enquanto o vento soprava lá fora, outro capítulo da escrita estava prestes a se revelar, ainda mais mágico e duradouro, esperando para ser descoberto. O vento sopra suavemente sobre uma antiga cidade costeira, onde comerciantes conversam em diferentes idiomas e dialetos, tentando entender-se entre gestos e palavras. Até então, a escrita ainda carregava símbolos complexos, cheios de detalhes, difíceis de memorizar e restritos a escribas treinados durante anos. Mas algo estava prestes a acontecer. Como se fosse uma semente plantada no coração da humanidade, a ideia de simplificar, de reduzir símbolos em sons básicos começou a germinar. Foi assim que os primeiros alfabetos nasceram, trazendo uma revolução silenciosa e profunda. Imagine o brilho do fogo em uma pequena oficina fenícia. Um homem segura uma tabuinha simples e nela grava traços curtos, curvas discretas, sinais que parecem quase infantis de tão simples, mas carregam em si uma força poderosa. Ao contrário dos símbolos complicados, cada sinal representava apenas um som. Juntos, esses sons podiam formar qualquer palavra. Era como se a escrita, antes uma arte secreta e inacessível, tivesse agora aberto suas portas para que qualquer um pudesse aprender. Os mercadores, que viajavam pelo mar Mediterrâneo, foram os primeiros a perceber o poder dessa mudança. Agora, eles poderiam registrar contratos, listas de mercadorias e acordos de forma clara e rápida, sem depender de escribas eruditos.
Os fenícios deram esse passo revolucionário, criando um sistema com pouco mais de 20 sinais. Poucos, mas suficientes para representar todos os sons da fala. Foi como se a escrita tivesse se tornado música, onde poucas notas bastam para criar infinitas melodias. Essa simplicidade permitiu que povos vizinhos adaptassem o sistema. Os gregos, por exemplo, acrescentaram vogais, trazendo clareza e melodia ao que antes era apenas um conjunto de consoantes. Logo, o alfabeto grego se tornaria a base para muitos outros, influenciando o latim e, mais tarde, a maioria dos alfabetos usados no mundo ocidental. Visualize a cena de uma escola grega antiga. À sombra de oliveiras, onde crianças repetem em coro as letras recém-criadas. Vozes suaves ecoam: alfa, beta, gama. A cada repetição, o conhecimento deixa de ser privilégio de poucos e começa a se espalhar. O som das vozes infantis, o cheiro da madeira aquecida pelo sol e o canto distante de pássaros tornam esse momento sereno e hipnótico, como se estivéssemos presenciando o nascimento de um novo mundo. Mas não era apenas na Grécia ou em Roma que os alfabetos floresciam. Povos de diferentes regiões também desenvolveram seus sistemas. Na Arábia, letras sinuosas começaram a dar origem a uma caligrafia fluida e artística. Mais ao leste, alfabetos indianos surgiam carregando complexidade dos sons da língua como fios entrelaçados em tapeçarias sonoras. A escrita deixava de ser apenas uma ferramenta de registro e se tornava também expressão de beleza e identidade cultural. O que antes eram símbolos restritos e pesados transformou-se em letras que podiam ser aprendidas, reproduzidas e adaptadas. Essa transição foi o que permitiu que histórias fossem contadas de geração em geração, que filosofias fossem escritas em pergaminhos, que leis fossem registradas em documentos duradouros. E assim, a escrita que começou como desenhos em pedra e argila alcançou a maturidade em alfabetos que até hoje moldam a forma como pensamos, comunicamos e preservamos nossa memória. E enquanto o crepúsculo cai suavemente sobre o mar, o som das ondas ecoa como uma canção antiga, lembrando que cada letra, cada palavra é um eco do passado que ainda ressoa no presente. O som suave das ondas batendo contra o casco de um navio ecoa no silêncio da noite. No convés, mercadores fenícios conversam baixinho, enquanto enrolam rolos de papiro, cuidadosamente guardados em cestas de palha. Cada rolo traz letras, nomes, contas e histórias. Mas mais do que mercadorias, o que eles carregam é um tesouro invisível, a escrita, que começa a cruzar mares e fronteiras, espalhando-se como o vento que sopra as velas. Era como se cada viagem não transportasse apenas tecidos, mas também símbolos que poderiam transformar culturas inteiras. Quando os alfabetos chegaram às mãos de outros povos, algo extraordinário começou a acontecer. Os gregos os adaptaram, os romanos os expandiram, e em pouco tempo o alfabeto estava presente em mercados movimentados, escolas, templos e palácios. Imagine uma praça romana, cheia de vozes com inscrições entalhadas em pedra ao redor das fontes. O murmúrio das pessoas misturava-se ao som da água caindo, e entre passos apressados, crianças corriam apontando letras nas paredes, tentando decifrá-las com curiosidade inocente. Agora, não era mais apenas um escriba ou um sacerdote que dominava a escrita. Ela começava a se tornar um bem comum, um fio invisível que ligava cidadãos, comerciantes, filósofos e governantes. E onde a escrita chegava, bibliotecas surgiam como jardins de conhecimento.
Imagine entrar numa antiga biblioteca egípcia, o cheiro do papiro preenchendo o ar. Corredores silenciosos iluminados por lamparinas. Nas prateleiras, milhares de rolos cuidadosamente alinhados, cada um guardando palavras que atravessariam séculos. Alexandria se tornaria o exemplo mais grandioso desse sonho. Uma biblioteca que buscava reunir todo o saber do mundo. Lá, marinheiros entregavam manuscritos, vindos da Grécia, da Índia, da Mesopotâmia. O som de passos ecoava no mármore frio, enquanto estudiosos, envoltos em túnicas, abriam os rolos com reverência, como se cada letra fosse um segredo sussurrado pelos deuses. O alfabeto não apenas guardava memórias. Ele permitia a expansão de impérios. Leis eram registradas, decretos circulavam por longas estradas. Exércitos se organizavam a partir de ordens escritas em placas de madeira. O poder de um império já não dependia apenas da força das armas, mas também da solidez de suas palavras. Um decreto escrito em Roma poderia atravessar estradas, rios e montanhas, e ainda assim manter sua autoridade quando chegava em terras distantes. Era como se a escrita fosse o sangue invisível que mantinha viva a imensa estrutura dos impérios. Ao mesmo tempo, em locais distantes, monges e sábios cuidavam para que textos sagrados fossem copiados com paciência infinita. À luz das velas, em salas silenciosas, eles copiavam letra por letra, palavra por palavra, como quem semeia a eternidade em cada traço. O som repetitivo das penas deslizando no pergaminho criava um ritmo suave, quase como uma música hipnótica. Assim, enquanto impérios surgiam e caíam, enquanto cidades floresciam e eram esquecidas, as letras permaneciam. O vento continua a soprar no convés daquele navio imaginário, e a escrita segue viajando, de cidade em cidade, de templo em templo, de boca em boca. Como um rio que nunca para de correr, ela carrega ideias, conecta culturas e prepara o mundo para novos capítulos de conhecimento e memória. E em cada rolo aberto, em cada inscrição lida, o ser humano reencontra não apenas a si mesmo, mas também o outro, em uma dança de palavras que une o passado e o futuro. Em uma sala silenciosa, iluminada apenas por tochas e pela luz suave que entra pelas frestas de uma janela de pedra, um monge inclina-se sobre a mesa. Ele segura uma pena delicada, mergulha-a com cuidado na tinta escura e traça, lentamente, uma letra que parece mais uma pintura do que um simples símbolo. O som suave da pena deslizando pelo pergaminho é quase hipnótico, como o compasso de uma música calma. Cada traço não é apenas funcional, mas também um gesto de devoção, um ato de paciência e contemplação. É aqui que a escrita começa a transcender o registro das palavras e se torna arte, espiritualidade, beleza. Imagine abrir um manuscrito medieval iluminado. As letras não são simples linhas, mas curvas ornamentadas, decoradas com ouro, rubi em pó e pigmentos vibrantes. Entre as margens, pequenas figuras dançam, folhas e flores se entrelaçam, transformando cada página em um universo próprio. O cheiro de couro da encadernação mistura-se ao da tinta fresca e ao calor das velas, criando uma atmosfera acolhedora, onde cada página parece viva, como se respirasse. Não se trata mais apenas de comunicar ideias, mas de transformar a leitura em uma experiência visual e espiritual, uma ponte entre o humano e o divino.
Na cultura árabe, o traço da caligrafia tornou-se oração. Letras curvas, fluidas, semelhante ao movimento das ondas ou do vento, se espalhavam pelas paredes das mesquitas, pelos tapetes de oração, pelos livros sagrados. Não havia imagens humanas, mas cada letra era como um desenho vivo, um reflexo da beleza celestial. Ao observar essas linhas, era como se os olhos viajassem em silêncio, acompanhando os caminhos das letras, sentindo a fluidez do som que elas representavam. A caligrafia ali não era apenas escrita, era arte em sua forma mais pura. No Oriente, sobretudo na China e no Japão, a caligrafia assumiu um papel ainda mais meditativo. Cada pincelada, feita com calma e precisão, refletia o estado interior do calígrafo. Era como se a respiração, o ritmo do coração e o movimento da mão se unissem em um único instante, gravando no papel não apenas um caractere, mas também a alma de quem o escrevia. As tintas pretas e intensas contrastavam com o vazio do papel branco, criando equilíbrio, harmonia e silêncio visual. Ali, escrever era um ritual, uma forma de meditar, de se conectar ao mundo invisível. Enquanto isso, na Europa, monges iluminadores passavam dias, semanas e até meses criando apenas uma página. O canto distante de coros acompanhava as suas mãos firmes, e cada letra era pintada como se fosse um tesouro. O ato de escrever era visto como um serviço a Deus, uma forma de eternizar sua palavra e de transformar o simples ato de registrar em algo sagrado. Quando um livro ficava pronto, ele não era apenas lido, mas venerado. Era uma obra-prima que unia fé, paciência e beleza. Assim, a escrita que nasceu como rabiscos em pedra e sinais em argila, agora se transformava em arte. Tornava-se música para os olhos, oração para o coração e poesia silenciosa gravada em pergaminho, papiro ou papel. Era o testemunho de que a humanidade não buscava apenas registrar, mas também se encantar. Que as palavras não serviam apenas para instruir, mas também para elevar a alma. E ao imaginar uma dessas páginas iluminadas, decorada com ouro e traços delicados, podemos quase sentir a suavidade dos dedos passando pelo pergaminho, ouvir o farfalhar das folhas e perceber que cada letra guarda em si não apenas uma mensagem, mas também a respiração de quem a escreveu. A escrita, nesse ponto da história, já não era apenas memória, era arte eterna. O cheiro fresco do papel recém-feito se mistura ao aroma da madeira e da tinta, criando uma atmosfera única em uma pequena oficina medieval. Imagine artesãos cuidadosamente preparando folhas brancas, cortando e alinhando com precisão, enquanto um feixe de luz atravessa a janela, iluminando partículas de tinta no ar. Pela primeira vez na história, a escrita não depende mais apenas de papiro delicado ou pergaminhos caros e raros. Ela encontra um suporte abundante, leve e pronto para ser reproduzido em grande escala. Cada folha é uma promessa. As palavras agora podem viajar mais longe, alcançar mais olhos, transformar mais vidas. E então surge a prensa de tipos móveis, criada por Johannes Gutenberg. O movimento da prensa é ritmado, quase hipnótico. Folhas são posicionadas, tipos metálicos organizados, tinta espalhada e uma página após a outra é impressa. É um espetáculo silencioso e poderoso. Com cada batida da prensa, palavras antes restritas a poucos se multiplicam, inundando cidades e vilarejos. Imagine a surpresa de um aldeão recebendo seu primeiro livro impresso,
tocando a superfície lisa das páginas, sentindo o peso das letras que carregam conhecimento que antes era privilégio de reis e eruditos. O impacto é imediato e silencioso, mas profundo. Escolas se expandem, bibliotecas crescem e ideias percorrem estradas e mares com uma velocidade jamais vista. Textos religiosos, científicos, filosóficos, literários, tudo agora circula mais rápido, mais amplo e mais democrático. Cada letra impressa é um elo que conecta o leitor ao Criador e, ao mesmo tempo, conecta culturas, gerações e continentes. É como se a escrita, até então lenta e delicada, tivesse finalmente aprendido a correr, a se espalhar e a permanecer viva no tempo. Imagine as oficinas medievais, com estantes cheias de livros recém-impressos. O som ritmado da prensa ecoa pelos corredores, enquanto jovens aprendizes observam atentamente, fascinados pelo milagre mecânico que transforma palavras em múltiplas cópias idênticas. O toque da folha, a suavidade do papel, a tinta fresca ainda brilhando sob a luz do sol que entra pelas janelas, tudo cria um ritmo sensorial que envolve, acalma e hipnotiza, convidando o espectador a mergulhar nessa história quase mágica de invenção e inovação. Ao mesmo tempo, o efeito se espalha pelo mundo. Comerciantes, religiosos, estudiosos e viajantes carregam livros para outras cidades e regiões, multiplicando a circulação do conhecimento e das ideias. Ideias revolucionárias começam a florescer, pois o acesso à informação não é mais privilégio de poucos, tornou-se patrimônio coletivo da humanidade. E assim, cada página impressa não é apenas texto, é uma semente que pode germinar em mentes curiosas, inspirando descobertas, debates e sonhos que atravessam os séculos. E ao fechar os olhos, podemos imaginar o sussurro das páginas, a batida constante da prensa e a sensação de um mundo que nunca mais seria o mesmo. A escrita de pedra e argila, de papiro a pergaminho, de pergaminho a papel impresso, encontra seu poder máximo, multiplicar-se, conectar-se e sobreviver à passagem do tempo, deixando um legado eterno que ainda hoje nos envolve e encanta. O som do vento acaricia as folhas de um livro aberto sobre uma mesa moderna, enquanto raios de sol atravessam a janela, iluminando cada traço impresso. A escrita percorreu um longo caminho, de símbolos gravados em pedras pesadas e tábuas de argila, passou pelo papiro e pergaminho, evoluiu em alfabetos, floresceu em manuscritos artísticos e se multiplicou pelo papel impresso. Hoje, cada palavra que lemos é um eco de milhares de anos de experimentação, criatividade e desejo humano de comunicar, registrar e inspirar. Imagine uma biblioteca contemporânea, com corredores silenciosos e prateleiras intermináveis, cheias de livros de todos os formatos e cores. Cada volume é um testemunho vivo da história da escrita, desde os primeiros símbolos até textos digitais, que podem viajar instantaneamente pelo mundo. As palavras se tornam pontes invisíveis entre culturas e gerações, conectando pessoas que nunca se conheceram, mas que compartilham ideias, sonhos e memórias. O toque de um dedo em uma página, o deslizar sobre a tela de um tablet ou computador, mantém vivo o mesmo fascínio que os primeiros escribas sentiram ao gravar seu primeiro símbolo na argila ou desenhar a primeira letra em pergaminho. A escrita, que começou como uma necessidade prática de registrar contas e mensagens, tornou-se também expressão artística, espiritual e cultural. Nas caliografias árabes, nos manuscritos iluminados europeus, nos ideogramas asiáticos, percebemos a alma de quem escreveu. Cada traço,
cada curva, cada detalhe é um reflexo do mundo interior do autor, do seu tempo e da sua cultura. Ao mesmo tempo, o papel impresso, as bibliotecas e, mais recentemente, a internet possibilitaram que essas expressões viajassem além das fronteiras físicas e temporais, criando um tecido invisível que une toda a humanidade. E enquanto a noite cai lentamente e as luzes da cidade começam a brilhar, podemos imaginar que cada palavra que escrevemos ou lemos é uma pequena chama, acendendo o coração de quem a encontra. É como se a história da escrita fosse uma viagem contínua, um fio que conecta o passado ao presente e projeta-se para o futuro. Cada símbolo, cada letra, cada frase que atravessa nossas mãos é um lembrete de que a criatividade e o desejo de se comunicar são eternos e que as palavras têm o poder de transformar o mundo, assim como transformaram cada civilização que tocou. Ao fechar o livro e respirar fundo, sentimos uma serenidade profunda. A escrita nos lembra que, apesar do tempo que passou e das mudanças que vieram, a essência humana permanece, curiosa, criativa e desejosa de compartilhar. As palavras que atravessaram séculos continuam a viver, inspirando e conectando cada um de nós silenciosamente, mas com uma força que nunca desaparece. E assim, a história da escrita se completa, não como um final, mas como um convite. Um convite para que cada leitor, escritor ou curioso continue a explorar, criar e se maravilhar com o poder das palavras, pois a escrita é mais do que registro ou comunicação. É memória, arte, espírito e ligação eterna entre todas as gerações. Se você se encantou com essa jornada pelo nascimento da escrita, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o sininho ativado. Assim, você vai continuar recebendo histórias incríveis, detalhadas e relaxantes que te transportam por descobertas que mudaram a humanidade. Deixe também seu like e compartilhe com amigos que amam aprender e se inspirar com a história.